Deus, glória a Deus. Amo esse hino, irmãos. Na realidade, hoje, assim, Deus me mimou, né? 2, além do Rio Azul. Amém? Glória a Deus que eu já tenho outra pessoa para cantar no meu velório, que vai ser esse hino. Amém? Eu falei que no meu velório eu quero pregação mesmo, expositiva de preferência, tá? E, por favor, faça apelo. Amém? E esse que me mostra a grandeza do nosso Deus. Amém? Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, os nossos visitantes também, sejam bem-vindos, né? Somos participantes do reino, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos iniciando mais uma semana, né? Glória a Deus, esse é o primeiro dia da semana. E nós estamos com os nossos olhos fixos naquele que é bendito em toda a terra. Sobre toda a terra Ele é o Senhor, sobre as nossas vidas Ele é o Senhor, sobre a nossa família Ele é o Senhor, sobre os nossos planos Ele é o Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, maravilhoso, como é bom, como é bom. Então, nós vamos continuar aqui a exposição da primeira carta aos Coríntios, né? E hoje nós vamos falar no capítulo 8, amém? Abra sua Bíblia aí, como de manhã eu estou na King James, tá? Que o Senhor nos abençoe na condução dessa exposição. Amém? Glória a Deus. Ai, meus irmãos, quando eu ouço e sinto assim, a presença do Espírito desse jeito, a gente só fica à vontade de rir, porque é tão gostoso, mas é tão gostoso, tão bom. Eu estava falando com meu filho hoje, meu filho foi fazer uma rota, hoje nós temos lavanderia, tem que recolher roupa, né? Glória a Deus, quando tiver roupa suja, eu estou pagando minhas contas. E aí ele falando que teve uma festa ontem de formação de odontólogos. O que ele mais viu hoje foi jovens caídos na frente do hotel. Que alegria é essa, meu irmão? Que alegria é essa? A nossa alegria está em Cristo. Essa é uma alegria que nos faz crescer, essa é uma alegria que nos dá contentamento. Alegria de bebida e de droga, isso não é alegria, isso é destruição. 1 Coríntios capítulo 8 diz assim: no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Eu quero que você repita comigo: só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer nos céus, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda acostumados com ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, e como de manhã eu sei que aqui está bem no tempo do verbo, mas eu quero colocar um pouco mais, para você entender mais, o que ele quer dizer é o seguinte: portanto, se alguém tem a consciência fragilizada, ver você, te ver, te observar, você que tem conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido a sacrifício a ídolos? E assim,
Esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, Pai. Nós contamos, ó Deus, com a presença, com a ajuda do teu Espírito, ó Deus, para essa exposição. Senhor, que no nome de Jesus, por cada pessoa que está aqui nesta noite, ó Pai, seja levada, Senhor, ó Deus, a esta verdade. Pai, a prática desta palavra, Senhor, porque é o que mais precisamos, ó Deus, sermos praticantes. Pai, que no nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, depois de ouvirmos, ó Deus, depois do Teu Espírito trabalhar sobre os nossos corações, da nossa mente, nós possamos sair daqui, Senhor, mais convencidos ainda, Senhor, da nossa liberdade cristã, mas também da nossa responsabilidade para com o outro. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava observando o pastor Glag semana passada, pregando, falei assim, gente, eu acho que eu sou a única que toma tanta água. O pastor pregou quase 1 hora, tomou meio copo com água, e eu tomo 2 copos em 30 minutos. Mas amém. Irmãos, nós temos aqui, semana após semana, nós temos aprendido, ouvido sobre a exposição dessa carta. E nós temos informações que nos foram passadas pelos expositores, quando pregaram sobre essa carta. Então, o que nós aprendemos? Que a razão dessa carta ter sido escrita foi porque Paulo ele recebeu informações, ele recebeu notícias da igreja, o que estava acontecendo na igreja através da família de Cloe. E também tomou conhecimento de problemas sérios. Então, o que acontece? Paulo escreve essa carta para essa igreja com o objetivo de sanar esses problemas, com o objetivo de instruir esta igreja, com o objetivo de colocar em pauta esses problemas que chegaram a ele. Porque o que estava acontecendo nessa igreja eram problemas de caráter moral, espiritual e doutrinário, ou seja, problema sério. Agrupou tudo muito sério aí, e Paulo escreve nessa carta aqui. Como nós vimos anteriormente, no capítulo de 1 a 4, Paulo tratou das questões de divisões na igreja. Todo mundo está lembrado das divisões da igreja? Como nós já vimos aí, nós vimos que naquela igreja estava tendo preferência de liderança. Né? Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, Pedro, Apolo, né? Eu sou de Cristo. Tinha preferências de liderança. E Paulo tratou no capítulo 1 ao capítulo 4 disso aí. E no capítulo 5 a 6, Paulo vai tratar agora da questão que estava envolvendo a questão moral. Tinha uma coisa muito séria acontecendo ali, ele tratou disso, daquela situação de um homem, de um irmão, deitando com a mulher do seu pai. E isso, sem que a liderança tomasse uma providência, sem que a liderança chamasse a correção. E que se não bastasse isso, a seriedade desse problema, Paulo também trata de um problema que estava acontecendo lá. Irmãos levando outros irmãos a tribunais. Que coisa vergonhosa. E Paulo também trata disso. Paulo trata também de irmãos que estavam frequentando cultos pagãos. Ou seja, Paulo tratou de muita coisa. Aí, quando chega no capítulo 7, Paulo vai tratar da questão de casamento, divórcio e celibato, que foi isso que o pastor Glag pregou semana passada. E foi uma bênção, glória a Deus, né? Então, Paulo está tratando desses assuntos, por quê? Uma igreja que ele amava, uma igreja que ele fundou, uma igreja que ele sofria, orava por ela. E é interessante, irmãos, como eu disse aqui de manhã, sempre chegam os problemas para os líderes. E o líder que é servidor, o líder que ama a igreja, ele vai tratar dos problemas com a igreja. Amém, irmãos? Que todos nós sejamos tratáveis, amém? Então, nós vamos agora ao capítulo 8, onde Paulo vai buscar responder essa pergunta aí
dos irmãos lá de Coríntios, resolver esse problema, porque também é um problema que causa divisão. Então, antes de prosseguir, é claro que nós precisamos de nos lembrar também como era essa cidade. Irmãs, essa cidade era uma cidade, essa cidade onde que essa igreja estava plantada era uma cidade completamente imoral, completamente idólatra. Nessa cidade tinha templos em toda parte. Essa cidade tinha cultos e sacrifícios diariamente. Então, você imagina bem ali, você ser crente numa cidade dessa, num lugar desse, imagina a situação. Mas aí os crentes fizeram uma pergunta. A igreja começou a ter esse problema. Nós podemos comer carne oferecida a ídolos? Nós podemos ou não? Podemos ou não? Porque, é claro, irmãos, a quantidade de templos que tinha nessa cidade era tão grande, era muito grande, era comum, sacrifício diário. E depois desse sacrifício, o que acontecia? Você imagina bem, sacrificava lá um boi. Aí, um pedaço ficava no sacrifício, outro pedaço era oferecido ao sacerdote, e outro pedaço o ofertante levava. Mas acontece que era tanta carne, tanto sacrifício, que muita dessa carne ia parar nos mercados, nos açougues. Né? Hoje a gente fala açougue, mas era mercado, porque nem geladeira tinha. Então, era ali vendida. Então, não tinha jeito de saber que carne que estava ali no mercado. E outros pedaços que o ofertante levava para casa, ele convidava os amigos para comer, porque às vezes, como eu disse aqui hoje de manhã também, eu tenho uma família de 3, 4 pessoas, lá em casa hoje são 3, na realidade. Você imagina para mim eu ganhar 1/4 de um novilho. Mesmo eu tendo freezer, já que o sacrifício é diário e eu ganho todo dia, eu não consigo comer, então eu chamo meus amigos. E aí o que acontece? Não tem jeito de saber. A carne a gente não tinha, o pessoal lá de Corinto não sabia, os crentes não tinham jeito de saber se aquela carne tinha ou não, como diz o selo de qualidade livre de sacrifício. Não, aquela carne podia ter sido oferecida em um altar em sacrifício. Não tinha jeito de saber da procedência dessa carne. E agora os membros da igreja, eles vão se dividir. Ou seja, aqueles que haviam entendido, que se consideravam fortes, eles entenderam que os deuses nada eram, e que havia somente um Deus. Então, para eles, não havia problema nenhum em se comer carne. Por quê? Porque eles entendiam que Deus fez todas as coisas, que criou todas as coisas, como nós cantamos aqui, e Deus fez inclusive a carne. Então, se Deus fez todas as coisas, eles criam num só Deus, para eles não tinha problema nenhum comer a carne. Para eles não tinha problema nenhum ir àquelas festas pagãs, assistir um festival, comer com os amigos no templo. Não era para eles um conflito de fé, porque para eles os deuses não eram nada. Nada. Então, para eles, eles eram chamados os crentes fortes. Os crentes que entenderam que agora eles saíram da religião politeísta, de muitos deuses, e agora eles são monoteístas, só há um Deus. Mas havia um outro grupo, aqueles que não concordavam com isso, aqueles que não entendiam ainda, aqueles que eram novos, aqueles que ainda não estavam entendendo direito, e eles foram denominados aqui na carta daqueles que eram fracos, aqueles que tinham uma mente fragilizada. Eles ainda precisavam aprender os ensinos de Cristo, porque esses irmãos, eles estavam acostumados à idolatria, eles estavam acostumados àquela vida cheia de ídolos, e eles pensavam que se eles comessem aquela carne, eles comeriam aquela carne como carne oferecida, como sacrifício. Meus irmãos, a consciência deles não estava livre para comer. Então, eles não comiam carne nenhuma. A consciência deles não permitia. Então, Paulo entende a complexidade desse problema, essa questão, a divisão que estava causando. Meus irmãos, algo que tem que ser imediatamente combatido e tratado por um líder é quando começa a haver divisão.
Então, o que ele falou? Eles tinham uma consciência fraca. Eles sabiam que entre os fortes e os fracos estava tendo divisão. E aí, o que Paulo fala assim, olha, ele entendeu que aquelas pessoas de consciência fraca ainda estavam no processo. Eles estavam chegando, eles precisavam de aprender, eles precisavam de se libertar daquela velha prática cultural e viver a liberdade cristã sem dor na consciência. Mas nós sabemos, meus irmãos, hoje, no século XXI, nós sabemos que sair daquela cultura, daquilo que você foi ensinar desde pequenininho, não é como trocar de roupa, não é como você chegar lá e trocar sua roupa. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Quantas vezes eu brinco muito com a minha filha fala assim, quando eu for mãe, eu nunca vou falar isso. Aí outro dia ela falou, está vendo, eu só estou falando isso. Porque a cultura acompanha a cultura. Então, Paulo vai entrar nesse assunto, ele vai tratar esse assunto. E ele começa falando, olha, ele vai do versículo 1 ao 3, ele vai declarar, sabemos que todos temos conhecimento, porém esse conhecimento produz orgulho, mas o amor faz crescer na fé. O que o amor faz, meu irmão? O que o amor faz, meus irmãos? Glória a Deus. Mas ele fala, olha, esse conhecimento produz orgulho. Que tipo de conhecimento que produz orgulho? É o conhecimento que é sem humildade, sem compaixão, sem amor ao próximo, sem se preocupar com o que o outro pensa. Porque eu tenho conhecimento, eu sei, eu entendi, então, para mim, está tudo bem. Eu vou lá e como a carne e não estou nem aí para aquele que está chegando. Mas aquele que está chegando precisa ser ensinado. Amém? Então, a verdade que nós precisamos de entender que a verdade não, o conhecimento não é base para o comportamento cristão. Porque sem o amor, sem amor nas nossas vidas, né? O que a gente vai fazer? A gente vai atrapalhar a vida do irmão. O conhecimento, sem amor, o conhecimento nos faz tornarmos antissociais. Nós ficamos separados. Nós fomos levados a desprezar as pessoas, nós somos arrogantes, nós deixamos o próximo, aquela pessoa que precisa aprender também de lado. Então, o conhecimento não é base para o comportamento cristão. E esses cristãos chamados fortes, o que eles eram dentro da igreja? Eles se tornaram convencidos, eles se tornaram arrogantes, eles não se importavam com o próximo. Na verdade, o que havia ali dentro da igreja de Corinto, aqueles que tinham conhecimento, que haviam entendido que havia um só Deus, zombavam daquele que ainda tinha dificuldade de entender isso. Zombavam dessas pessoas. Meus irmãos, pode fazer parecer que Paulo estava desprezando o conhecimento. Paulo não estava desprezando o conhecimento. Mas Paulo estava trazendo aqui, exortando a igreja, que o conhecimento tinha que estar atrelado ao amor. Tinha que estar atrelado à compaixão, à misericórdia, ao trazer o próximo para perto. Porque o que a gente entende? O amor, o que a gente lê? O amor faz crescer a fé. O amor atrai a comunhão, o amor sela a comunhão. O amor atrai-nos a Cristo. Porque se eu tenho amor ao Samuel, eu vou atraí-lo para Cristo e ele vai atrair esqueci seu nome, do Henrique. Todo dia eu falo com o Henrique, eu vejo o Henrique. Então, atrai amor, comunhão. Aí o que acontece? Paulo vai fazer uma afirmação no versículo 2. Leia aí o versículo 2. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa não tem a sabedoria que necessita. Ou seja, o homem que pensa conhecer algo, ou em outros termos, que é insolente com base no seu próprio conhecimento, de modo que vai preferir a si mesmo aos outros, então ele não sabe o que deveria saber. Não sabe nada. A arrogância não só leva a um conhecimento limitado, como também ela limita o nosso comportamento. Eu disse aqui a guria mesmo. O arrogante, aquele que tem um conhecimento arrogante, ele se torna antissocial. Ele não se importa. Eu conheço muito de Bíblia, eu conheço a Bíblia nas línguas originais, eu conheço tudo, eu posso dizer qualquer versículo de cor, eu sei o contexto, eu sei homilética, eu sei exegese. Então, para mim, eu não quero andar com esse fraquinho que começou hoje. Isso é arrogância. Isso causa divisão.
quando não muito, fraqueza. Está errado. Está errado. Então, aí o que acontece? Essas pessoas lá em Corinto, esses crentes lá em Corinto, que se afirmavam fortes, eles não tinham atitudes corretas. Conheciam a Deus, mas não tinham as atitudes de quem conheciam a Deus. Eles tinham conhecimento de Deus, mas não usaram esse conhecimento para ter paciência para com aqueles que ainda não haviam alcançado aquele conhecimento. O que adianta ter conhecimento, meu irmão, se a gente não tem paciência? E as pessoas, e eles zombavam. Chegavam a falar coisas com aqueles que estavam chegando. Na verdade, eles achavam que eles eram mais espirituais. E não tratavam com paciência, com amor, aquelas pessoas que eram chamadas de fracos na fé. É tão interessante, muitas vezes as pessoas ligam o conhecimento com a espiritualidade. Quando deveriam ligar conhecimento, amor e espiritualidade. Ou amor, conhecimento e espiritualidade. Então, o conhecimento sem amor, na igreja de Corinto e em muitas igrejas, levou ao orgulho. E onde entra orgulho, tem divisão. Mas onde há o amor, onde chega o amor, ele edifica, ele traz crescimento. O conhecimento é bom, meus irmãos. Mas ele é inútil quando uma pessoa é perversa. Porque o amor, ele deve ser o elemento principal na vida do crente, na vida do cristão. Porque aí eu pergunto, como é que nós vamos apresentar Deus? Como é que nós vamos ajudar o outro que está chegando, se nós somos egoístas e orgulhosos? Como nós vamos testemunhar o amor de Deus com intransigência? Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Estou nem aí. Vou comer minha carne, vou comer meu churrasco, vou comer de boa. E você que não entendeu, o problema é seu. Não é assim, meus irmãos. Se alguém ama a Deus, ele ama também o seu irmão. Se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Quem ama a Deus promove comunhão, prefere o outro no lugar de si mesmo. E aí Paulo ele quer mostrar aos fortes que eles deveriam ser bênção na vida daqueles que estavam iniciando. E mais uma vez eu quero afirmar, o amor promove o crescimento da igreja. E aí Paulo vai lá no versículo 3, olha o que ele fala. Todavia, quem ama a Deus é conhecido por Deus. Meus irmãos, muitas vezes a pessoa acha que o conhecimento faz conhecido por Deus. As atitudes dele os faz conhecido por Deus. Ser conhecido por Deus é que tem importância. A doutrina desses homens, desses crentes de Corinto, que se diziam fortes, ela estava certa, mas as atitudes deles não. Muitas vezes nós temos a doutrina certa, mas nós não temos a atitude correta. Amém? Então, versículo 4. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, e há um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Você imagina uma afirmação dessa numa cidade idólatra, numa cidade que só perdia para Atenas em número de divindades, numa cidade em que todo lugar havia altares, nas casas tinha altares, sacrifício em todo lugar, prostituição cultural, tudo acontecia naquela igreja, naquele lugar, naquela cidade. E Paulo vira e fala isso. Para nós, contudo, há um único Deus. Para nós, contudo, há um único Deus. Imagina o cristão ali, imagina a pessoa que nasceu naquele contexto,
desde pequena, sendo levada ali pela mão do pai, da mãe, e ali para fazer sacrifício, e de repente, ela dá de cara com essa verdade: os deuses nada são. Há apenas um Deus e Pai, aleluia, de quem tudo procede, inclusive a carne que vocês oferecem. Então, o que Paulo estava falando? Vocês precisam de sair dessa visão de vários deuses para um só Deus. É isso que Paulo estava dizendo, há um só Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. O Filho, Jesus Cristo, é aquele que por meio de quem Deus também nos redimiu, de modo que a nossa existência é para e em direção a Ele. Amém, meus irmãos? Então, Paulo vai repetir, olha, os ídolos de nada são. Os ídolos nada são. Os ídolos, na verdade, são mestres de mentira, como diz Abacuque. Se você for lá ler Abacuque 2, versículo 18, ele fala assim: ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Qual a utilidade? Que verdade? Os deuses nada são. Os deuses nada são. A fé cristã, meus irmãos, deve ser pura e absoluta em Cristo. O crente, ele não deve se alimentar de maneira alguma de qualquer tipo de superstição, temor ou apego a amuletos. E aí, como eu disse de manhã, cuidado, irmãos. Tem muito crente da base do ovo aí a semana toda, porque é a Semana Santa, guardando a carne, porque não pode comer carne. Misericórdia, irmãos. Superstição não. Superstição não. Amuleto não. Glória a Deus por Jesus Cristo, que eu posso comer minha carne, aleluia. Porque na época que eu era pequena, minha mãe não deixava nem a gente pentear cabelo na sexta-feira da paixão. Mas glória a Deus que Jesus Cristo veio para nos colocar em liberdade. Aleluia. Então o crente para com isso, apego a amuletos, a superstição, irmãos. Há um só Deus, há um só Senhor, e os deuses não são nada. Vale para Corinto e vale para nós, amém? Glória a Deus. Então os crentes fortes já haviam entendido isso. E já estavam vivendo na liberdade, mas a consciência daqueles que eram fracos ainda estavam presos a resquícios do politeísmo. Ainda estava preso naquilo que eles faziam. Ainda estava preso, será que... mas aí, ai meu Deus, não! Eles estavam assim. E aí Paulo diz no versículo 7, para aqueles que eram fortes, no entanto, nem todos conhecem essa verdade. Que verdade? Qual a verdade, meu irmão? Qual a verdade, meu irmão? Que há um só Deus. Isso chama-nos atenção, para com aqueles que estão novos, que estão fracos ainda, que nem todos conhecem a verdade. Então, Paulo fala assim, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda acostumados com ídolos, comem esse alimento como sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, se deixam contaminar. Meus irmãos, aí eu vou falar para a igreja. Temos que ter cuidado com isso. Nós não somos soltos, fazemos parte de um corpo. Então, nós precisamos ter cuidado. Paulo, no verso 8, ele vai falar, ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Nós não nos tornamos piores se não comermos, e nem melhores se comermos. Paulo estava falando da liberdade cristã. Você tem liberdade de fazer a escolha. Mas aí Paulo continua, contudo, quem já fez aula de português aí sabe, né? Contudo, entretanto, todavia, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Cuidado para que o exercício da sua liberdade, da minha liberdade, não se torne motivo de escândalo para os fracos. O que Paulo está falando para esse crente de Corinto? É preciso ter consideração
com os irmãos que têm uma consciência fragilizada. É preciso atentar para a necessidade do irmão que está fraco, que está chegando, que ainda não conhece essa verdade. E aí ele fala, portanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vê você, claro que no português correto aqui está vir a ti, mas eu quero deixar bem claro, vê você que tem esse conhecimento, comendo à mesa no templo dos ídolos, ele não será induzido a se alimentar do que foi oferecido aos ídolos? Os irmãos, Paulo está dizendo ao cristão aqui que é forte, que tinha conhecimento, que eles não podiam induzir os irmãos que tinham a mente fragilizada, que ainda não entendiam, a agirem contra a sua própria consciência. Pois qualquer atitude que é tomada com uma consciência hesitante, peca contra Cristo. Olha esse provérbio aqui, bem antigo, deve ser bem antigo. Constrói para o inferno quem constrói contra a sua consciência. E é verdade. Então, o que Paulo está dizendo? Vocês são livres. Vocês têm conhecimento, vocês são livres para fazer as suas escolhas, mas não são livres para ferir a consciência dos seus irmãos. Presta atenção. Você tem liberdade, você tem conhecimento, você é livre. Você come ou não, você é livre para comer ou não. Mas você não é livre, você precisa de preocupar com o que o seu irmão vai pensar. Cuidado. Porque o conhecimento, meus irmãos, ele tem que nos encher de amor. E isso traz renúncia aos nossos próprios direitos em detrimento do outro. Não é isso? O cuidado, o zelo. Né? São pequenas coisas, irmãos, que a gente tem que fazer para que a gente não escandalize o outro, não é isso? É muito interessante. O conhecimento eleva a responsabilidade daquela pessoa que tem, pois aquele que não tem é estimulado pelo exemplo daquele que tem. Então, se eu tenho conhecimento, a minha responsabilidade é muito maior, porque eu posso levar meu irmãozinho a pecar. É isso que Paulo está falando. E assim, esse teu irmão mais fraco, está Paulo falando, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Irmãos, Cristo não hesitou morrer pelo fraco para que ele não perecesse. Então, nós não temos o direito de causar, por causa do nosso conhecimento, levar o irmão a pecar. Paulo não está falando aqui de perda de salvação, de jeito nenhum, mas está falando de enfraquecimento de fé, da pessoa capengar na fé, sabe? Porque muitas vezes eu passo ali e vejo um irmão fazendo uma coisa que a minha mente condena, mas, gente, ele conhece, né? Então, se ele está fazendo, eu vou fazer. E aí, como eu não estou preparado, eu tenho minha mente fragilizada, eu vou e faço. Sabe o que acontece? A minha fé, ela é destruída, ela fica abatida. E aí eu começo a ficar com vergonha daquilo que eu fiz, eu fico incomodada com aquilo que eu fiz, e de repente não estou no grupo das mulheres, não estou mais na quinta da oração, não estou mais no culto, porque eu fiz aquilo que a minha consciência me acusou. Mas por causa do exemplo do irmão que tinha conhecimento. Então, meus irmãos, a vida espiritual dos nossos irmãos, a vida espiritual da pastora Simone, é tão importante quanto a minha vida espiritual. A vida espiritual dos nossos irmãos tem que ser preciosa. O caminhar dos nossos irmãos tem que ser precioso para mim e para você. Nós precisamos de nos atentar a isso. Pecar contra um irmão é insultar a Cristo. Nós não podemos fazer isso. Pensa nisso, se a vida de cada pessoa custou o sangue de Cristo, fica claro que um cristão maduro, ele deve ter tolerância, ele deve ter cuidado para com aquele que não possui o pleno conhecimento. Nós precisamos ter cuidado. Nunca nós devemos obstruir o caminho de um irmão através do mau exemplo. Meus irmãos, é muito interessante que o mundo ele corre, ele pode falar o que quiser,
perverso, mas você já notou como os bons exemplos são tratados? Quando você tem uma pessoa que tem um bom exemplo de vida, você cita aquela pessoa, você olha aquela pessoa, você percebe aquela pessoa. Assim é a vida do cristão. Nós devemos ser bons exemplos, ter exemplos, né? Então, aqueles que tinham conhecimento de Cristo, na igreja de Corinto, eles não podiam estimular aquelas pessoas que ainda não entendiam a tomar parte de festas pagãs. Não podia chamar aquelas pessoas para se assentar no templo e comer carne, que a consciência deles não aguentava. E isso, meus irmãos, você levar um irmão a fazer coisas que a consciência não aceita, isso é ofender a Deus e causa desconforto para a pessoa. E aí Paulo, ele fecha no versículo 13, ele vai falar assim, olha, pelo que se comer carne, escandalizar o meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Glória a Deus, meus irmãos. A regra do amor, do cuidado, do zelo deve prevalecer na igreja. Paulo vai apertar ainda mais, depois, nos próximos capítulos, Paulo vai falar, mas por hora ele chama para si mesmo a responsabilidade. Porque aquele que tem conhecimento, o conhecimento maior, é mais responsável. Tem que pesar mais nos ombros. Então, se comer carne escandaliza meu irmão, eu nunca mais comerei carne. Amém, meus irmãos? Quantas vezes nós escandalizamos nossos irmãos, né? Usando da nossa liberdade. Aí eu quero perguntar para você aqui nessa noite, para mim também. Qual que é a minha relação com os mais fracos e inexperientes com quem eu convivo? Qual que é a minha relação? Com aquele que vira para mim e fala assim, não, entrou a quaresma, estou só no ovo. Qual que é a minha relação com ele? A minha liberdade cristã, está condicionada ao meu amor ao próximo? Irmãos, tem muitas pessoas que vão, no processo da caminhada, vão ter mais dificuldades para entender, para compreender as Escrituras. Mesmo numa mensagem expositiva, ainda pode gerar dúvidas na cabeça, ficar ainda com problemas para entender. Mas para isso o Senhor nos fez com mente sã. E o Espírito vai nos assistir. E nós precisamos também de crescer também, ajudando os outros, porque todos nós somos tanto professores quanto alunos, porque ninguém, como diz Paulo aqui, se alguém julga saber alguma coisa, sabe tudo, irmãos? Não. Nós precisamos de ajudar os irmãos a entender e sermos devedores uns dos outros em amor. Nós precisamos de ser testemunhos para o nosso irmão, aquele que ainda está começando a caminhada, aquele que está buscando ainda conhecer. Que isso não cause divisão no nosso meio, mas ao contrário, que isso nos una mais ainda. Olha, eu estou com dificuldade de aprender, você pode me ensinar? Se eu não souber, eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim, vão procurar os outros aí que sabem, que nós também precisamos de aprender, porque é isso que faz a igreja, humildade, amor, conselho, paciência, direcionamento. Uns têm uma facilidade muito maior do que eu já estou na casa 200, então é mais difícil. Mas acontece que eu ainda sou apta a aprender. Glória a Deus por isso. Você nunca vai estar velho demais para aprender e nem novo demais para saber de tudo. Você vai aprender e nós vamos aprender e caminhar de fé em fé, de glória em glória, na verdade.
E esse amor é que vai nos trazer cada vez mais laços de amizade, mais laços de cumplicidade dentro da palavra do Senhor. Sermos servidores, servir a um outro com alegria. Olha, eu não sei, isso aqui eu não entendi o que o pastor Glauco pregou ali, o que ele quis dizer com isso. Mas, irmão, vamos sentar com o pastor Glauco, vamos discutir com ele lá, vamos entender com ele, vamos aprender com ele, porque ele teve essa visão, ele estudou, vamos aprender. O que não pode, meu irmão, é você ficar estagnado. É você começar a beber e continuar a beber. Não. Olha lá o JJ lá. Ó. Pequenininho, cadê o JJ? Está na mão lá. Pequenininho. Mas ele vai crescer. A cada mês nós vamos ver a evolução daquele bebê. Assim também nós em Cristo. A cada dia nós vamos crescer mais e mais no conhecimento. A cada dia nós precisamos de conhecer. Irmãos, não fique estagnado. Não se ache menor que os outros. Não ache que você não tem capacidade de ir fundo nas Escrituras. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que você prossiga em conhecer o Senhor. É isso, meu irmão. E com amor nós vamos conseguir. Porque quando nós entendemos isso, que um ajuda o outro, um ensina o outro, a igreja vai só se fortalecendo e trazendo graça e gerando vidas e vidas saudáveis. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida e que o Senhor nos ajude a não fazer tropeçar o nosso irmão. Deus abençoe, fique de pé, vamos orar. Senhor Deus,